Brasileiras continuam presas na Alemanha, acusadas de transportar 40 quilos de cocaína em malas. A Letícia Miyamoto tem detalhes dessa história pra gente. Letícia, boa noite. A Polícia Federal aqui do Brasil conseguiu provar a inocência dessas duas mulheres. O que falta para elas serem finalmente liberadas? Oi, Lívia, Daniel. A Polícia Federal concluiu o inquérito sobre as brasileiras, mas o processo ainda precisa começar a ser analisado pela Justiça alemã. Boa noite para vocês, boa noite para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. A expectativa é que essa análise comece a ser feita a partir de amanhã, a partir de terça-feira. Houve aí um atraso neste processo por conta do feriado de Páscoa, que no país europeu, na Alemanha, se estendeu até hoje, até segunda-feira. O documento finalizado pela Polícia Federal concluiu que as brasileiras, a Kátina e a Jeane, são inocentes. E que, além disso, ainda destacou que as duas não teriam perfis para mulas do tráfico de drogas. Lembrando que as brasileiras estão presas por mais de um mês, por mais de 30 dias, quando elas saíram no dia 3 de março de Goiânia, com destino à Alemanha. Elas passariam 20 dias pela Europa em um tour ali em alguns países para comemorar uma conquista profissional da Jeane, mas quando elas pararam em Frankfurt para pegar o último voo com destino à capital do país, elas então foram interceptadas e foram presas sob acusação de tráfico internacional de drogas. Elas estariam transportando supostamente 40 quilos de cocaína. Depois disso, na última quarta-feira, elas passaram por uma audiência de custódia já na cadeia do país, enquanto estavam presas, melhor dizendo, na Alemanha, e então elas continuaram presas preventivamente. Lembrando que algumas provas já foram reunidas pela Polícia Federal, assim como pela defesa das duas, que são casadas, inclusive há mais de 10 anos, aí cerca de 14 anos juntas, como característica das malas que elas transportaram, que elas levavam menos de 20 quilos cada uma, que era uma diferença nas malas que foram apreendidas, na quantidade do que estava nas malas que foram apreendidas pela polícia, e também as características dessas malas, não só o peso, como também a cor da mala em si, do zíper, enfim, tudo isso foi analisado. Também foi capturado imagens de câmeras de monitoramento, que foi essencial para essa investigação, que mostram supostamente um funcionário ali de uma empresa terceirizada trocando a etiqueta dessas duas brasileiras. Tudo isso foi analisado pela Polícia Federal, que utilizou esses elementos para conseguir concluir aí este inquérito. Esse funcionário da empresa terceirizada que aparece na imagem supostamente trocando a etiqueta das duas, ele foi preso pela Polícia Federal aqui no Brasil no dia 4 de abril. Mas outras 5 pessoas também são analisadas nesse processo, também são suspeitas, melhor dizendo, e também foram detidas enquanto o processo ainda não foi finalizado. Lembrando que tudo desde o início passou por uma grande burocracia por conta da Justiça alemã, que pediu que a Polícia Federal concluísse o inquérito, reunisse todos os elementos para então poder começar a analisar o processo dessas duas brasileiras. Além disso, a Justiça alemã pediu que esses documentos fossem enviados pelos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores, que antes haviam sido entregues pela Polícia Federal. Como eu disse no início, a expectativa é que essa análise comece a ser feita a partir de amanhã. Lívia.